Sabe, existe uma ideia que pode mudar completamente a nossa relação com as palavras, com as histórias. Pensa só, e se uma história não fosse algo que a gente apenas consome? E se fosse uma experiência viva, algo que interage de volta com quem está lendo? Pois é, o que acontece quando um livro lê a gente de volta? Geralmente, quando lemos, a gente se coloca como um observador, né? Estamos ali, do lado de fora, vendo o mundo que já está pronto, fixo, mas e se existisse um outro jeito? Uma outra forma de ler, que é quase como uma dança entre o texto e a consciência de quem lê? Ok, vamos começar a entender a base dessa ideia que vira um pouco o jogo. A gente precisa pensar que alguns textos não são estruturas paradas, estáticas. Eles são, na verdade, como um campo de potencial, sabe? Um campo que fica ali esperando uma consciência chegar para dar forma a um dos seus múltiplos significados, transformando tudo numa experiência única, totalmente pessoal. Então, olha só a diferença que isso faz. De um lado, na leitura que a gente está acostumado, a passiva, a gente consome uma história pronta. Quem lê é um espectador. O significado está ali e a gente só extrai ele do texto. Mas do outro lado, na leitura co-criativa, a coisa muda. A gente participa de uma narrativa que está viva. Quem lê se torna um co-criador da experiência. E o mais importante, o significado não é extraído, ele emerge da interação. É quase como se, ao ler com atenção, a gente estivesse ajudando a escrever aquela experiência. E essa frase aqui, ela meio que resume tudo. A fronteira entre quem lê e quem escreve fica borrada, sabe? Fica mais fina do que a nossa mente costuma aceitar. Não é mais uma divisão clara, é quase uma fusão. A consciência de quem está lendo vira uma força ativa, um ingrediente que ajuda a moldar a narrativa. A história não acontece mais para quem lê, ela acontece através de quem lê. Tá. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que a consciência pode se tornar coautora de uma história? Agora, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para entender o mecanismo por trás disso. A chave para entender isso é uma ideia chamada efeito do observador. Imagina assim, um texto antes de ser lido é um mar de possibilidade de significado. Todas elas existem ao mesmo tempo. E o que acontece quando alguém lê com atenção de verdade, com consciência? Essa atenção, esse foco, age como uma força que pega todas aquelas possibilidades e colapsa, ou seja, transforma em uma experiência, um insight único, pessoal para aquele exato momento. E olha que interessante essa citação da narrativa de Mebadon. Mostra-me o que sentes e eu mostrarei o que és. Isso resume perfeitamente a ideia de um mundo que responde. A realidade na história não é um cenário fixo, passivo. É como um espelho vivo, que reflete na hora o estado interior dos personagens e, por consequência, o de quem está lendo junto. E aqui tem um exemplo perfeito de como isso acontece. A cada passo, o personagem Rhaenygar criava um caminho de pedra translúcida. É como se o mundo estivesse esperando o sim dele para poder existir. Ou seja, ele não está descobrindo um caminho que já estava lá. Não. O sentimento dele, a intenção, a atenção estão literalmente criando o chão debaixo dos seus pés. O mundo deixa de ser algo para se navegar e passa a ser algo para se manifestar. Então a gente chega a essa conclusão. Onde a atenção se firma, a realidade responde. O foco, a atenção, deixa de ser só uma ferramenta para a gente absorver informação. Nessas histórias, o foco é uma ferramenta de criação. Pensa nisso. A qualidade da atenção que se coloca na leitura determina a qualidade da realidade que se manifesta ali. A leitura vira um exercício de criação consciente. Certo. Mas como uma experiência dessas é construída? Isso não acontece por acaso, né? Existe toda uma arquitetura, uma estrutura pensada por trás disso. É justamente essa estrutura que a gente vai analisar agora. Esses são os chamados portais experienciais. E olha, isso não é só técnica de escrita não. São quase como tecnologias de transformação. Pensa bem, primeiro vem o convite, uma pergunta direta que tira a gente do piloto automático. Depois vem a lacuna, um espaço deixado de propósito no texto que exige a participação de quem lê para ser preenchido. Aí entra o paradoxo, uma contradição que meio que desliga ao nosso pensamento linear. E, por fim, a integração, que é a ponte para conectar o que foi percebido ali com a vida real. E toda essa estrutura tem um porquê muito profundo. Como diz a voz de Mebadon, todo labirinto é construído com fragmentos do que negaste ver. Ou seja, o desafio, o tal do labirinto, não é algo externo. Ele é feito com as partes da gente que a gente evita olhar. A jornada do Rhaenygar pelo labirinto interior dele é exatamente isso. E o que isso quer dizer? Que essas estruturas na história são desenhadas para espelhar a nossa própria jornada interna.
Quando a gente acompanha o Renegar reconhecendo as sombras dele, é um convite para a gente fazer o mesmo. O labirinto do personagem vira um mapa para o nosso labirinto interior. E a saída, a solução, não é lutar contra o que se encontra lá. É reconhecer. O caminho de volta é feito de reconhecimento. E agora a gente chega na parte final, onde todas essas peças se encaixam. A grande sacada aqui é que essa experiência co-criativa não é uma coisa que acontece e pronto, acabou quando se fecha o livro. Não, é um processo que continua, que se desenrola muito depois da última página. Então, no fim das contas, essa abordagem redefine o que a leitura pode ser. Ela se torna um espelho da consciência, um ato de cocriação, uma jornada de transformação. É uma dança entre o texto e a atenção. E talvez o mais importante é uma lembrança de que a história continua dentro da gente. Deixa de ser uma fuga da realidade para virar uma ferramenta poderosa para criar a realidade. E esse é o ponto-chave. O livro se fecha, mas aquele campo de possibilidades que foi aberto, ele não se fecha. Ele segue com a pessoa, às vezes disfarçado de intuição, às vezes como um silêncio que conforta. Aquela interação com o texto continua vibrando na consciência, sabe? Pode aparecer como um insight novo, uma nova maneira de ver o mundo. A história, de fato, se torna parte de quem leu. E para amarrar tudo isso, tem essa citação final de Mibadon, que deixa a gente com uma ideia muito forte. O fim é apenas o instante em que compreendes que nunca houve fim. O que parece ser o final da história, na verdade é só um ponto de transição. A jornada se completa só para mostrar que ela, na verdade, é contínua. Ela está sempre se desdobrando, ganhando novos níveis de profundidade, tanto para o personagem quanto para quem acompanha essa jornada. E para fechar, fica essa reflexão, que vai muito além dos livros. Se toda a atenção é um ato de criação, que história o nosso foco está escrevendo agora? Se esse poder de transformar possibilidades em realidade existe de verdade, não só numa história, mas na vida, então a pergunta mais importante talvez não seja que história estamos lendo, mas sim que história o nosso foco está ativamente escrevendo a cada momento.